sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Elidiane Madeira e hoje nós vamos aprender a fazer essa balaclava ou gola com capuz. Ela tá super em alta, é um modelo que tá usando muito nesse inverno, tá? Ela fica bem justinha na parte do rosto, tá? Cobre bastante. Eu vou medir para vocês que esse é o tamanho adulto. A parte da nuca até a parte da testa, ela mede 26 centímetros ao todo com o detalhe, tá? E a parte da gola, ela ficou mais ou menos com uns 29 centímetros, tá? A altura total deu mais ou menos 34, tá? Depois da costura, tá? Então, depois da costura, ela fica medindo 34,5, ok? Então, gente, eu usei para fazer mais ou menos um novelo e meio da lã Luna, tá? Ela vem com 100 gramas. Eu trabalhei com agulha número 5 milímetros, tá? Eu achei que ficou bem macia, mas você pode ver qual agulha que você adapta melhor, tá? Eu vou ensinar o tamanho que eu medi em mim, tá? Que é um tamanho adulto. Como que eu vou medir? Como que eu faço para fazer a medição? Tudo começa através da gola, tá? O tamanho que você fazer, a largura que você fazer a gola é que vai fazer com que o capuz fique do tamanho que você quer, tá? Se você fazer uma gola mais larga do que você viu no início do vídeo, tá? Você vai ter um capuz um pouco maior para trás, tá? Para trás, porque sempre a frente vai pegar no mesmo lugar, perto do rosto, tá? Vai cobrir certinho a parte da orelha, né? Fica bem coberto a parte da orelha e fica bem rente ao rosto, tá? Mas aí, você vai medir primeiro qual o tamanho que fica a gola. Você vai medir em você ou na pessoa que você vai fazer, tá? Você vai pedir o tamanho da gola. Eu penso que essa parte, as medidas que eu falei, é uma medida tradicional para adulto, tá? Se a pessoa tiver um rosto mais cheinho, com certeza, esse capuz com essas medidas vai ficar mais justinho no rosto, tá? Na cabeça, ok? Então, bora pra aulinha. Vamos fazer o nó corrediço e vamos fazer 55 centímetros de correntinhas bem soltinhas, tá? Fiz os meus 55 centímetros de correntinhas, né, no meu ponto, e com essa agulha que eu tô usando, fiz 76 correntinhas, tá? Mas essa medida varia muito, que eu não quero a parte da gola muito larga, eu quero ela normal, que dá pra passar na minha cabeça, tá? Então, nós vamos acertar assim, ó, pegar bem certinho e vamos emendar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas e vou trabalhar aqui, ó, para cada correntinha de base, eu pego só na laçadinha de cima, tá? Eu vou colocar um ponto alto, gente, e vou fazer assim até no final da minha carreira. Fiz a minha carreira de pontos altos, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Vou subir 3 correntinhas e agora eu vou trabalhar só na laçadinha de dentro, tá? Só nessa laçadinha, com pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, pegando na laçadinha de dentro até chegar no final da nossa carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou fechar, como eu fechei na outra carreira,
com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E fica assim a nossa carreira, tá? Com esse detalhe, todas as carreiras vão ficar assim. Então, eu vou fazer aqui dessa mesma forma, subindo 3 correntinhas, iniciando da mesma forma, pegando somente na laçadinha de dentro. Vamos fazer de 14 a 15 centímetros de gola, tá? Essa parte é a parte da gola. Quanto mais larga for sua gola, mais larga fica a parte do capuz, tá? Então, é bom medir direitinho. Essa medida ficou igual você viu no início do vídeo, tá? Então, eu vou fazer aqui, quando eu tiver com as minhas carreiras prontas, eu volto. Fiz aqui as minhas carreiras, tá? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Você pode fazer. Quanto maior você fazer, vai ficar mais enrugadinha aqui, tá? Quanto menor fazer, ela vai ficar mais retinha, tá? Mas aí fica a seu critério. Se você quiser fazer mais largo, quanto mais largo fazer, mais larga vai ser a parte do capuz, ok? Então, nós vamos cortar aqui o nosso fio. E vamos dar um nozinho aqui. Tá? Bem justinho. E agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar, dobrar no meio, tá? Aqui é onde nós terminamos, que vai ser a parte de trás. E nós vamos contar aqui, tá? Nós temos que ter os mesmos números de pontos aqui de um lado do outro. Eu marquei aqui, gente, porque deu 38 pontos de cada lado, tá? E eu marquei aqui para mostrar para vocês que nós vamos fazer a seguinte marcação. Nós temos que ter uma abertura aqui, tá? Que é a parte do rosto, né? A parte do rosto. E nós temos que ter uma abertura, né, para fazer depois o acabamento. Quanto mais fechadinho for essa parte, mais fechadinho vai ser no rosto, tá? Então, eu optei de deixar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, colocar o marcador pra gente começar o capuz. E aqui a mesma forma, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, nós vamos começar o outro lado do capuz. Então, eu vou ter essa parte aqui, que deu pra vocês verem, né? Ficou mais ou menos uns 10 centímetros, tá? Já tá de bom tamanho. Se você quiser mais larguinha, vai ficar assim, mais largo no rosto, não vai ficar da parte justinha, igual vocês viram no princípio do vídeo, tá? Então, nós vamos começar aqui a fazer os pontos, tá? Vou começar aqui, gente, vou fazer uma laçadinha inicial, tá? E colocar na agulha. E vou vir aqui, ó. E vou vir aqui nessa posição, no marcador, fazer aqui como se fosse um ponto baixo, né? E uma correntinha, que é o nosso ponto alto falso de início de carreira, tá? E vou aqui fazer pontos altos até chegar no final, tá? Agora, nós vamos pegar nas duas laçadinhas até chegar no outro marcador. Cheguei aqui no final da minha carreira, onde que está o meu marcador, eu vou fazer meu último ponto alto. Vou virar o meu trabalho dessa forma. Agora, nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta, tá? Vou fazer algumas carreiras, sempre começando assim, ó, com o nosso ponto alto falso, que é um ponto baixo e uma correntinha. E vamos fazendo carreiras. Eu vou fazer aqui mais ou menos umas 14 carreiras, mais ou menos, tá? Vai dar uns 23 a 24 centímetros. Isso na minha cabeça, tá, gente? Né? É o tamanho, o comprimento que eu quero que fique na minha cabeça. Aí depende, tá? Sempre meça
o tamanho que você quer, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras. Quando eu terminar, eu volto para mostrar para vocês como que nós vamos fazer a emenda. Terminei a parte do capuz, eu fiz 15 carreiras, né? Para esse tamanho que eu tô fazendo, e ao todo ficou com 36 centímetros, tá? Agora, nós vamos fazer a união da peça, né? Nós vamos virar no avesso para fazer essa união. Eu terminei desse lado, tá? Mas, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos arrumar bem bonitinha a peça, tá? Se você quiser costurar com agulha de tapeçaria, fique à vontade, mas eu já vou fazer aqui a união, tá? Se você terminar do lado de cá, você vai puxar essa laçadinha para esse lado, tá? Mas como terminamos desse, nós já vamos começar aqui, ó, ponto por ponto, tá? Introduzir minha agulha e vou puxar um ponto e vou fazer baixíssimo, tá? E no segundo ponto. E vamos seguindo, fazendo ponto sobre ponto, ponto baixíssimo, tá? Cuidado para não fazer muito largo, fazer bem assim, igual costura mesmo, tá? Nem tão largo e nem tão apertado. Se não ficar de acordo com que você gostaria, você desmancha e faça de novo, tá? Tem que ficar do jeito que a gente quer, né? Então, eu vou fazendo assim até no final da minha carreira e já já eu volto. Fiz meu último ponto aqui, tá? Vou cortar o meu fio. Agora, eu vou dar um nozinho e depois fazer os acabamentos, tá? Vou virar minha peça e ficou assim, ó, tá? Se você quiser o capuz mais bicudinho, você vai fazer assim. Se você não quiser, deixa ele mais arredondadinho, que ele fica do jeito que você quiser, tá? Agora, nós não precisamos desses marcadores mais. E agora, nós vamos fazer o acabamento aqui da frente, tá? Ó, você vai começar aqui o acabamento onde você quiser, tá? Nós vamos começar aqui, ó, bem no meio, tá? Nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, vai ter 6 pontos de um lado e 6 do outro. Nós vamos começar fazendo uma correntinha, 3 correntinhas, tá? E vamos seguir aqui fazendo ponto sobre ponto, tá? Fazendo o acabamento do fio de uma vez. E vamos seguir. Cheguei aqui no cantinho, nesse trabalho, nós vamos trabalhar no cantinho, tá? E eu fiz um ponto no cantinho desse ponto aqui. E agora, nós vamos subir, nós vamos fazer um ponto na carreira e um ponto no nozinho, tá? Que está entre as carreiras. E vou fazer assim, ó, um ponto na carreira e um ponto no nozinho, até chegar no topo aqui do capuz. Cheguei aqui no topo do capuz, eu vou fazer um ponto aqui, ó. Aqui está a nossa costura, né? Eu vou fazer num cantinho e vou fazer no outro, tá? Eu tenho que fechar toda essa carreira com pontos, números pares, tá? Se não fechar com números pares, não fica legal, não vai dar certo, não vou fazer um acabamento bom, né? Então, nós vamos fazer o número de pontos pares, ok? Então, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz desse lado, eu vou fazer deste. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Eu vou fechar aqui a minha carreira com 74 pontos, tá? Depende do tamanho que você vai fazer, tá? Depende muito das carreiras que você vai fazer. Eu recomendo você fazer medindo, né? Eu sempre falo isso com vocês, né? Se for
Para encomenda, gente, eu recomendo que vocês façam uma peça primeiro, para depois fazer, para poder, para você fazer ou por encomenda ou para deixar de pronta entrega, vender, né? Por quê? Porque você vai saber o quanto tempo você gastou na peça, quanto de material, e aí você vai saber precificar, tá? Algum vídeo pra frente eu vou mostrar pra vocês como que eu precifico as minhas peças e tal, mas isso seria pra outro vídeo, tá bom? Essa ainda eu não precifiquei. Então, chego aqui, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir 3 correntinhas e vou fazer agora o meu ponto relevo. Pego, laço e venho aqui, ó, passo por trás aqui do ponto e faço um ponto em relevo, tá? E venho, passo por trás aqui, ó, pela frente, né? Pela frente e por trás, tá? E vou fazendo assim até chegar no final da minha carreira. Cheguei aqui no meu último ponto, tá? Fechou certinho por causa dos números pares, tá? Agora, eu vou fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Se você quiser passar mais uma carreira de ponto em relevo, fique à vontade, tá? Mas, pra mim, já 2 carreiras, né? Fazendo essas 2 carreiras de acabamento tá ótimo. Então, eu corto o meu fio e vou agora fazer todos os meus acabamentos com a agulha de tapeçaria. Gente, terminei todos os meus acabamentos e ficou assim a nossa balaclava de crochê ou gola com capuz. E aí, ela ficou do jeito que vocês viram no princípio do vídeo, tá? Ela ficou no tamanho excelente, tá? E então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.